Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no jogo aberto, pessoal, falando sobre o jogo de ontem do São Paulo, ficou do 0 a 0 contra o Barcelona. Vamos ver aqui a Renato e o Denilson falando sobre essa partida. O Tricolor segue invicto no comando, né, do Zubeldia, ele ainda não perdeu. Vamos ver aqui na repercussão desse jogo de ontem, deixar os créditos do vídeo ao jogo aberto e também ESPN Brasil, tem um trecho da ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. O Caio dessa Agora, Sgarbi, você estava lá e fontes seguras, eu também tenho fontes, me disseram que você estava meio sonolento no jogo. Olha que eu tenho meus parças também. Mas foi um joguinho chato ontem, né? 0 a 0 chato, não fato. E pra mim o trabalho do Zubeldia é excelente nesse início, né? Excelente, não tem nem o que falar, não perdeu ainda. O Carpini também era. É bem diferente a situação, irmão. Não vou explicar, mas o Carpini pegou um trabalho já consolidado do Dorival, o Zubeldia pegou um trabalho do Carpini que não era bem feito no São Paulo. Tem uma diferença muito grande. Não perdeu ainda, né? Não perdeu ainda. Ontem, pra mim, foi o pior jogo do São Paulo com o Zubeldia até aqui, né? Foi um jogo que o São Paulo não jogou bem, enfim. Já tá classificado, só que precisa dessa primeira colocação no próximo jogo. Tem tudo. A torcida, e vai até me criticar agora, tá? Mas existe uma crítica muito forte em relação ao Juan, que é atacante reserva imediato do Caleri. Que entrou no lugar do Galopo. Pra mim o Juan, quando o Zubeldia escala ele nessa posição, ele tem uma importância assim de pressionar os caras lá na frente, assim como foi contra o Fluminense, que pra mim não fez um grande jogo, mas foi importante no primeiro gol. Que ele lá na frente, pegou a bola do Fábio e o São Paulo acabou fazendo gol. Só que tem que fazer o gol, né? Tem que aproveitar a chance, porque ontem perdeu muito. A última bola do jogo tem que fazer, cara. O Juan tem que fazer esse gol. Eu não sei se é uma questão de confiança dele, que pra mim é um jogador que na base sempre foi muito bem aproveitado, só que tem que fazer esse gol. Contra o Fluminense perdeu um gol também importante e ontem, no último lance de jogo, faz aquele gol, cara. É isso pra acabar essas críticas do torcedor em relação a ele, mas de resto também pra mim faz parte. É lógico que o São Paulo em algum momento vai oscilar. Pra mim Agora, uma coisinha, Chico, que eu lembrei aqui, que no primeiro jogo lá no Equador, o Barcelona estava sem treinador, o diretor de futebol, ele que conduziu aquela equipe. O São Paulo venceu e foi ótimo, uma partida importante para o Zubeldia. Ontem já tinha o Ariel Holan, que é um cara mais experiente, organiza melhor o time. Então não foi tão simples assim, uma equipe que soube se fechar e o São Paulo não aproveitou as oportunidades que criou. É Zubeldia ou Rebeldia, Chico? Me fale. O Zubeldia e a Alegria. A imagem. Ontem não foi Zubeldia e Alegria, mas é isso, o Ariel, ele organizou a imagem, ó. Bem mais a equipe que deixou um muro na frente da área que o São Paulo não conseguiu. Que é isso? A pontaria dele é boa, hein? Então, mas essa energia, Zubeldia, essa gosto. intensidade, ela não foi pro campo ontem. Eu não sei se era porque o São Paulo já estava classificado, ele mudou de novo o sistema, o Alisson virou um primeiro volante, o Galopo um segundo, aliás, Chico, o Michel Araújo na direita. Que, aliás, esse tal de Alisson... Não, tá jogando. Que joga é brincadeira, mas ontem eu acho que ele foi um pouco prejudicado também. Porque aí ele começou a construir o jogo lá de trás, ele tava sem Pablo Maia, sem Nestor, sem Bobadilha. Que ele tá. E aí o Galopo por dentro, o Michel no lado direito, que eu acho que ele não rende tanto, Ferreirinha tentando alguma coisa, o André Silva preso nos zagueiros. E aí o São Paulo ficou assim, rodando a bola e não agredia. Tanto que no final do jogo, o Barcelona até deu um calor ali, porque entrou o Dias, o João Rojas machucou na falta do Igor Vinícius, que podia ter sido expulso. Aí entra o Dias ali, que é bem experiente. Damian Dias, né? O Damian Dias, né, 37 anos, mas ele começou a fazer algumas jogadas pelo lado direito. Mas assim... São Paulo está classificado, não perdeu o jogo, então pode conquistar a primeira vaga do grupo, vencendo o Tajeres no último jogo em casa. Só que foi frustrante pelo desempenho, né? Ontem eu senti o São Paulo até um pouco displicente, coisa que não vinha acontecendo. E tinha alguns motivos importantes. O Lucas Moura voltando, que é um jogador que tem tudo para ser diferenciado ao longo da temporada, não apenas em uma das competições, não só na Libertadores. Mas acho que o São Paulo, realmente, eu concordo com o Chico, estava displicente, não fez aquele jogo intenso. O Luciano também não teve aquele destaque, até fez um gol que estava impedido, ele nem comemora. Não teria que impedido. Não nem o que falar. Dentro dessa oscilação, ela vai acontecer, isso é fato. O Zubeldia não vai ficar com essa fase de ganhar todos os jogos, empatando. Uma hora vai perder, uma hora vai jogar mal. A oscilação, ela é natural. Agora, dentro desse estilo de jogo do Zubeldia, pra mim, o Lucas vai ser o diferencial. Também acho. Ele entrou muito bem no jogo ontem. Só que entrou caçado, né? Ele entrou muito bem Teve no muito jogo ontem. espaço. Eu fiquei até preocupado, porque os caras, desceram E a essa maneira. intensidade toda, dinâmica, tal, do São Paulo, eu acho que o Lucas, ele vai se Esse chute encaixar na muito garrafa bem aí, fala aí, ó. Esse chute lá, isso aí é destempero. Qual que é o problema disso? Chutou a garrafa, isso é destempero. Quase pega no auxiliar lá.
Nossa, o auxiliar. Cara, o Ronaldo chutava até microfone Vocês de reclamam do transmissão, Abel, irmão. vocês reclamam do Abel que chutou o negócio lá. Agora, reclamam do seu treinador aí. Pra mim não tem problema. Ah, então. Microfone. Chutou copo. Aí o outro chupa. Chutou microfone e copo. O outro chuta a garrafa, ninguém fala nada. Ei, Capelani, mas tá errado Ô, também. gente, mas o cara é competitivo, isso já ficou nítido. É só acompanhar as coletivas. Ele muda mesmo a escalação, ele faz o time render de maneiras diferentes e ontem não foi bem sucedido, não foi a melhor escolha do Zubeldia, Capelani. Um copinho de água aí também, Eu prefiro, pelo amor de Capela, Deus. eu aí, prefiro um Dani. cara que Vocês falaram do Abel aqui, velho. Vocês falaram do Abel quando o Abel chutou um copinho. Ronaldo, eu prefiro um treinador que na beira Agora de o cara campo chutou chute a o copo garrafa, d'água vocês acham que é do fique com bonitinho. uma cara assim de que Aí é duro. do jeito que tava, eu prefiro isso. Mas voltando pra falar do jogo, uma pelada no Morumbi ontem, né? É uma pelada, né? Pô, parecia jogo de casados contra solteiros, não era clima de Libertadores. A torcida do São Paulo em Libertadores, todo mundo sabe, tem aquela mística, tem a química, mais de 50 mil, lotando, criando expectativa. E viram dois desempenhos, que o do Barcelona, um desempenho meio assim, ó, cara, se a gente empatar é goleada. E o São Paulo naquele sentimento assim, olha, não perdendo também não tá muito ruim, porque a gente tá classificado, vai projetar a última rodada e vambora. Eu achei que o São Paulo ainda assim foi um time organizado, querendo ou não, você não viu o São Paulo num catado, uma bagunça. São Paulo foi organizado. Rodou a bola. Talvez rodou a bola, talvez tenha sido superior ao Barcelona durante o recorte dos 90 minutos, mas ainda assim, esse tipo de bola, o que é totalmente concordo com o Dedê, você dá uma oscilada, é normal na competição. Só que é fundamental que o Zubeldia ele possa voltar a ter as principais peças e quando começar o mata-mata, para deixar bem claro, essas babas que muitos clubes pegaram na fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores, oitavas de final é outra resenha, é outro campeonato, esquece isso aí. Eu tenho a impressão que o gol seria anulado do Juan. Eu não sei se ele não estava impedido ou se a bola não bateu no braço dele. Eu acho que bateu no cotovelo dele. Se bateu no cotovelo, ia ser anulado. Bateu embaixo, bateu embaixo. Mas, na verdade, independentemente do resultado de ontem, o São Paulo já sabia que teria que ir para a última rodada para ganhar do Tajeres. Porque chegaria com um ponto a menos que o líder, que hoje é a equipe argentina, e precisaria vencer. E tem que pensar nisso. O São Paulo tem que pensar em vencer para justamente depois, lá na frente, quem sabe avançar na Libertadores e ter esse privilégio de decidir em casa. Agora, atenção! Ontem entrou. Ainda está, né, sem ritmo e tal. Vamos ouvir, então, o professor Zubeldia, depois do empate com o Barcelona. Todo mundo esperando que ia ser uma goleada. Não é assim, Libertadores não tem isso não, viu, Prates? Não, Prates. Não é porque ganhou fora que vai ganhar em casa. Você que é empolgadinho. Personagens do empate. A gente tem que pensar nisso daí, a gente tem que buscar essa primeira colocação, depende só da gente, mais um jogo em casa, diante do nosso torcedor. Hoje a gente deixou um pouco a desejar, faltou um pouquinho. Acho que a gente tentou, a gente buscou, mas faltou um pouquinho mais de tranquilidade, acho que um pouquinho mais de agressividade. Independente do adversário que se defendeu, que segurou, amarrou um pouco o jogo, acho que a gente tem que entregar um pouco mais. Mas conquistamos um ponto e depende só da gente para terminar em primeiro. Empleando un embudo, tratando de cerrarnos los caminos por adentro para que nosotros termináramos con centro. Y a partir de ahí tenían presencia en el área para los rechazos y demás. También siento que tuvimos varias situaciones de gol clara y no pudimos concretarlas. Otras pre-situaciones claras que tampoco pudimos concretarlas. Para nosotros es importante tener este tipo de partidos ahora y bueno, si se quiere fallar ahora, porque después cuando entremos en las instancias finales ya ahí no tenemos margen de error, ¿viste? Ya cuando entremos en instancias finales son 180 minutos y bueno, y hay que tratar de hacer una buena serie. Así que lo tomo así, felicitar al rival que hizo su trabajo y después decirte que no merecíamos ganar, te estoy mintiendo. Creo que merecíamos ganar y bueno, no lo pudimos hacer, pero... Há controvérsias, hein? Não sei se merecia ganhar, não, porque o São Paulo teve chance de fazer gol? Teve. Mas o Barcelona também teve. É isso. Também chegou lá na frente do goleirão do Tricolor. Segundo tempo, principalmente. No segundo tempo. O Rafael foi escolhido o craque do jogo, acho que até com certo exagero pela Conmebol e por falta de outro craque do jogo. Mas se lembraram do goleiro, né? Para resumir, professor Celso e amigos, Tajeres e São Paulo estão classificados. O Tajeres está na frente. Se o São Paulo ganhar, classifica em primeiro. Se empatar, ou obviamente se o Tajeres ganhar, o São Paulo classifica em segundo. E aí, Eugênio Leal? O Lucas falou umas 3 vezes assim, faltou um pouquinho, faltou um pouquinho. O que foi esse pouquinho que faltou para o São Paulo na sua visão? Ou faltou muito, não foi pouquinho? Faltou muito, né? Faltou muito. O São Paulo criou pouquíssimo, né?
perto do que se esperava. É claro, a gente não pode tirar o mérito do Barcelona, que tem um novo técnico, que está iniciando o trabalho, que fez um jogo consistente. Mas olha só essa jogada, Bel. Essa é a melhor jogada do São Paulo na partida. É a jogada que caracteriza aquilo que eu vinha falando do time do Zubeldia. Jogada de ultrapassagem, linha de fundo, tabela, triangulação, buscando sempre o cruzamento com o pé do lado, né? Com a direita pela direita, com a esquerda pela esquerda. Aí, outro dia, o Zubeldia começou uma conversa, já foi um jogo lá no Chile, contra o Cobressal. De botar o Michel Araújo pela direita. Ontem também fez isso no começo. Justo. Eu vou chegar no começo, no primeiro tempo, ele estava dando trabalho ali. Mas pela direita, ele tem que trazer a bola para dentro. Aí não sai a jogada de fundo, que vinha sendo a principal arma do São Paulo. Jogada de linha de fundo. Vai como foi o Wellington ali, naquele lance da cabeçada do Galopo. Aí havia impedimento. Depois do lado direito que ele queria colocar o Wellington foi no fundo, cruzou, o Galopo cabeceou. Foi a melhor jogada do São Paulo no jogo inteiro. E que não se repetiu, né? Não se repetiu porque ele começou a querer botar jogador com o pé invertido. Tava funcionando o Zubeldia. A tabelinha aqui, ó. De novo, olha isso aí. Essa é a jogada. Entendi. Mas qual o pecado de colocar, por mais que ele trabalhe, o time se deu bem? Repito, o time estava funcionando muito bem ofensivamente, buscando as tabelas e triangulações pelo lado do campo, que levavam a cruzamentos com o pé do lado. Certo. E que encontravam jogadores na área para cabecear ou para finalizar por baixo. Quando você coloca o jogador de pé invertido, o canhoto na direita, como é o caso do Michel ou do próprio Ferreirinha, do outro lado, a tendência é o jogador, ao invés de levar a bola no fundo para cruzar, trazer para dentro e chutar. Nisso aí é mais fácil, a não ser que você tenha um grande craque nessa circunstância de trazer, driblar e tal, e que você tenha espaço para tal. Porque não adianta você traz para dentro, chuta, tem 3 caras na sua frente, vão bloquear o chute. Se fosse o Robin, por exemplo, holandês, ajudaria? O Robin ajudaria, mas ele jogava dentro de uma situação, muitas vezes de transição, em que ele tinha um marcador, cortava o marcador e chutava. Agora, contra o time que está lá atrás, o São Paulo estava funcionando, fazendo uma coisa. Aí ele inverte. Ele, não, vamos trocar aqui. Bota o jogador de pé trocado. Eu adoro o Ferreirinha, porque o Ferreirinha tem o drible, ele vai para dentro, ele é incisivo. Ele muitas vezes busca o fundo ou traz para dentro. Agora, o Michel do outro lado, ele traz para dentro, vai chutar, eventualmente pode até fazer uma boa jogada. Só que o São Paulo estava funcionando muito bem com isso, buscando o fundo do campo. Foi assim em alguns jogos. E ele começou... E no próprio jogo contra o Cobressal, ele troca. E quando ele troca, que ele bota o Michel para a esquerda e o Ferreirinha na direita, é que o São Paulo começa a fazer gol. Ontem ele resolveu mudar de novo, inverter essa situação. Eu não acho que isso seja produtivo ofensivamente para o São Paulo. Vou martelar em cima disso. É um time muito mais organizado, muito mais competitivo, só que ele está abrindo mão de uma situação que a gente até mostrou aqui, né, Bel? E você falou para mim, Eugênio, isso aí não tem novidade nenhuma. Porque nos anos 80, 70, Mas 90... eu falei, não é novidade, só que nem todo mundo faz. Aí o próprio São Paulo que estava fazendo, deixou de fazer. Poucos fazem, né, hoje em dia, porque todo mundo joga com os atacantes. Estava dando certo, né? Aí ele resolveu. E ontem era simples, era só você botar o Galopo ali onde estava o Michel Araújo, porque ele entende bem com o Igor Vinícius, a jogada sai, flui. Aí ele botou o Galopo um pouco em outra posição e botou um pouco mais atrás, né? E botou o Michel ali. De forma veemente, como sempre você está defendendo aí a sua análise, o professor Celso e o Prates olhavam para você com cara de assustados, os dois, saindo fumaça da cabeça. Não, Ou concorda? Eu concordava, eu estou assustado. Por que o Zubeldia fez isso? Ah, tá. Porque um técnico como ele, que enxerga o jogo, que é a TV... Mas ele pode estar fazendo, estou pensando isso agora, para testar opções também. Não pode? Mas ontem... Estou vendo a teste de opção dele aí, dando bico na garrafa d'água. É a hora do jogo. Ele é sanguíneo, Eugênio. Você queria o quê? Que ele ficasse... Então ele não está tranquilo testando a opção, não. Mas só ganhar o jogo, pô. Quando você... Não é hora de fazer teste. Quando você testa, aí você percebe que não está dando certo, muda, né? Não insiste. Então, acho que o São Paulo ontem também, por conta disso, primeiro criou menos do que deveria. E segundo, alguns comentaram aí, o próprio Lucas falou, o adversário veio para amarrar. Não é verdade, não é um adversário que só amarrou. Jogou também. O adversário também jogou. Tempo, inclusive, quando foi para marcar mais na frente, dificultou para o São Paulo. Mas quando baixava a linha, baixava a linha. Sim. Mas era para jogar de peito aberto no Morumbi? Não é, mas estou falando. Mas diante de um time que se posta no chamado bloco baixo,
quando está sendo atacado, você precisa ter a capacidade de alargar o campo. Né? E a jogada de fundo te favorece isso. Você abre a defesa. E quando você converge do lado para dentro, você vai encontrar um muro mais montado. Qual é a melhor solução? Abre. Traz mais para perto da ponta e dali você vai fazer a bola chegar na área em melhores condições. O São Paulo praticamente não fez isso ontem. Quando fez, teve a melhor chance. Que foi e finalizou pouco também. Além de falhar nas finalizações, eu acho que foram chances raras. E viu uma no último lance do jogo, quase que o São Paulo aquela fez sim, aquela era a bola para ganhar. O Juan, para desespero do São Paulino, que não gosta do... O meu nervoso aqui é porque... ver uma coisa que está dando certo a ser jogada fora, por outra que não funciona, eu não entendo os porquês. Esse negócio de que você falou, de colocar o cara lá aberto, alargar o campo, etc. Vários times no mundo fazem com o jogador com o pé trocado. Sim. Não fazem? Fazem. Mas o São Paulo... City não faz? Depende da circunstância do jogo também, né? São características diferentes. O que o São Paulo estava fazendo de tabela triangulação pelo lado do campo pede jogadores que... Porque não é só... É a maneira como você constrói a jogada. E busca a jogada por ali. É uma infiltração que às vezes vinha o passe para quem está ultrapassando. Isso pela direita fundo. Ou pela esquerda. É o que antigamente se dizia, ir no fundo e cruzar. No fundo. Porque o pé trocado, ele normalmente não vai no fundo, ele vem para dentro. E numa situação... Você pode, no fundo, mais perto da bandeirinha de escanteio ou dentro da grande área, mas aí você precisa de uma tabela, de uma triangulação para construir isso. Quando cai no pé do canhoto, a tendência dele é trazer para o meio. Ou para passar a bola, ou para tentar o cruzamento. Canhoto do lado direito, né? Canhoto da direita e o destro na esquerda. E numa situação de transição, mata isso. com espaço e com tempo, é uma coisa. Você tendo que bater no muro é outra. É por isso que eu acho que ele perdeu muito tempo com isso no jogo. E olha, antes do jogo... mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do tricolor do Morumbi, o Casares falou sobre Rames Rodrigues. Acredite, Prats, Rames Rodrigues não está solucionado ainda. Ah, não? O problema, se é que podemos chamar de problema. Eu acho que é problema. Se um cara que veio para resolver, não é? Sim. Contratação bombástica, certamente ganha muito bem, é muito bem pago e não joga, para mim é problema. Então vamos ver o que o Casares, presidente do São Paulo, fala sobre Rames Rodrigues. Sobre o Rames, é um jogador que tem contrato com o São Paulo, está ficando cada vez mais claro que ele não está fazendo não está nos planos do técnico, embora é um atleta registrado no São Paulo, funcionário do São Paulo, e agora vai ter a Copa América, naturalmente será convocado pela Colômbia, e aí a janela vai determinar o futuro do Rames. Não temos nenhuma proposta oficial, mas eu sempre digo que na janela é um momento de análise de chegadas e partidas. E a partida do Rames, se acontecer, tem que ser boa para o atleta e principalmente para a instituição. De qualquer forma, se é uma contratação que ele jogou pouco, ela trouxe naquele momento o São Paulo numa dimensão diferente. Com a vinda dele e do Lucas no mesmo momento. São Paulo voltou à cena também das grandes prateleiras de negociação. Então acho que também vale a pena colocar esse assunto. Na história do São Paulo, nós tivemos o Falcão, que veio e foi campeão paulista, mas o Márcio Araújo foi titular. Rafael Prats, presidente, deixou claro. Janela vem aí, a janela é hora de chegadas e partidas. O presidente está muito bom em usar figura de linguagem para falar que a contratação não deu certo, nem com muito boa vontade. Aí ficou usando prateleira diferente, deu recado para o mercado, mas não aconteceu nada até agora. Não é... Ele fala, não está nos planos do técnico. Não é só isso. Não está nos planos do técnico, porque não rendeu e o principal, acabou aquele misticismo de que ele era o Messias, o salvador da pátria, joga a bola dele que vão resolver todos os problemas do time, porque o time está andando. Só espera um pouquinho. Deixa chegar a Copa América. Ótimo para o São Paulo, porque ele vai jogar pra caramba. A Colômbia vai ter corneteiro de novo, tipo o nosso amigo Evandro Viola, grande São Paulino. Olha ele jogando na seleção da Colômbia. Dessa vez não. Tem que pôr pra jogar nessa Ele já vai Eu falei com a turma da Van esses dias. O que disseram? A turma da Van falou o seguinte, com o Carpini a gente queria, com o Zubeldia não queremos mais. Eles não se apertam. Eles não se apertam, já que você lembrou o Carpini, é bom a gente lembrar e destacar. O Casares falou assim, não faz parte dos planos do técnico, não está nos planos do Zubeldia, mas ele também não estava nos planos do Carpini e nem do Dorival. Mas a culpa não é dos técnicos, a culpa é dele que não entrega jogo para os técnicos.
O técnico não é louco. Se o cara estiver jogando bem, ele vai ser escalado. Joga bem, treina Se ele bem, entregar joga para o bem. coletivo. Claro. Entregar para o coletivo, principalmente. A gente não tem dúvida que esse é o tipo de jogador que, se jogar a bola para ele vai fazer coisas interessantes. Mas o futebol não é isso. O futebol não é só o cara, a relação do cara com a bola. Tem que ter uma dinâmica. E eu falei aqui, quanto mais o São Paulo jogar, menos viúvas do Rames nós vamos ter. Olha que diferença entre uma declaração do próprio presidente, assumindo que ele não tem espaço, e declarações anteriores do Muricy, por exemplo, cabalando o lugar para ele no time. Não era Cabalando? nem cabalando, fazendo cabala, Professor fazendo tá campanha, demais, certo? O Muricy cabalou um espaço, talvez até influenciado pelo tanto de futebol que esse jogador tem. O Muricy, naquele momento o time não estava bem, o Muricy também pensava, joga a bola nele que é gol. E a manifestação do Não é presidente pro do São Caleri. Paulo, a ESPN ontem aqui, assim, é que o presidente de São Paulo usou ali figuras de linguagem para definir a contratação. Olha, a época foi importante, o mercado viu que estávamos em outras prateleiras, chegou o Rames, ao lado dele chegou o Lucas também. O presidente de São Paulo está contando com uma Copa América de destaque do Rames na seleção colombiana para ver se aparece alguém Pra vender bem. que queira contratar. Diz que o Boca quer. Ele, depois da Copa América, tem mais um ano de contrato ainda. Ele O não Boca vai jogar quer? curto Diz que o prazo. Boca é candidato, mas eu não imagino ele Mas com lá essa... na Argentina não precisa correr para... Com essa tiriça aí na bomboneira, ele não se cria, não. É, Prates, viu? Com essa tiriça, professor. Gostei, a gente foi do cabala pro tiriça muito rápido. Tiriça, né? É, gostei. Do cabalo pro tiriça, muito rápido. Eugênio Leal, por favor, Eugênio, fale sobre Rames Rodrigues, jogador de bola. Fez gol antológico no Maracanã contra o Uruguai. Mas já está fazendo 10 anos. 10 anos. Acho que tem uma diferença aí, Eugênio. Não é bem jogador de bola, é jogador com a bola. Aí é outra situação. Tá pensativo, Eugênio. Não, é que dá um cansaço. O que mais falar do Rames? Você não falou ainda, Eugênio. Ou fala assim... Não, a gente fala do Rames há Tem uma meses. personagem, nessa coisa do professor Raimundo, que o professor Raimundo falava o seguinte, ele fazia a pergunta, aí ao lado dessa personagem tinha um colega que sabia tudo, uma colega. Aí ele falava assim, ninguém sopra. Qual a capital do Brasil? Ela falava assim, é Brasília, mas fala diferente. Vai nessa linha, Eugênio. Já falou muita coisa do Rames, fala parecido, mas usa outra rua. Faz igual o Casares. Usou figura de linguagem para falar que não foi ruim. Foi um erro, né? A contratação do Rames não deu certo. É claro que antes de você contratar, você fica com a esperança de que funcione. Não deu certo e agora tem que encontrar uma maneira de ver o que vai fazer com ele. É um jogador que realmente... E curioso é isso, né? Você olha para a carreira dele, ele não dá certo em clube. Ele joga na seleção. Quem me alertou isso foi um colega nosso lá na Colômbia, quando eu estive lá, brasileiro que mora lá. Ele falou, Eugênio, o Rames é um jogador que nos clubes por onde passou, criou muitas expectativas e não entregou. Você pode olhar, teve uma passagem, ele foi campeão, eu lembro disso. O campeão ele é toda hora. Mas ele foi jogando, foi o campeão jogando no Banfield. Campeão mesmo. No Banfield da Argentina, ele tinha 18 anos. E o Palmeiras, na época, mandou o Jorginho. Jorginho era observador técnico do Palmeiras. E ele foi lá para observar esse time do Banfield, para dar uma olhada aqui de jogadores. E ele voltou e indicou o Erviti, que era um jogador de meio campo, e não citou o Rames. Depois o Rames fez muito sucesso, a coisa veio... Como é que o cara mandou o observador lá para ver o Rames e tal? Mas o Rames ele achou acima do peso, um jogador que não participava muito do jogo, mas tecnicamente tinha qualidade. O Erviti depois foi jogar no Boca, foi campeão pelo Boca e tal, teve sua carreira lá. Não chegou a ser uma carreira internacional como a do Rames. Agora, o Rames acho que teve um bom momento de início de carreira, mas depois da Copa de 2014, quando ele brilha intensamente, assim, ganha as manchetes do mundo, faz aquele golaço contra o Uruguai, elimina o Uruguai da Copa, né? Ele não decolou, aí vai para o Real Madrid, não joga no Real Madrid, aí vai para o Bayern de Munique, não joga, mas não consegue se destacar. No Bayern de Munique, ele começa a rodar, vai no Everton, não consegue jogar no Everton, e roda, estava na Grécia, também não. Aí vem para o São Paulo, também não. Então, talvez se o São Paulo tivesse feito essa avaliação dessa dificuldade dele de jogar em clubes, também talvez tenha pensado assim, o futebol brasileiro é diferente do futebol europeu, talvez ele consiga aqui.
A questão é o jogador se entregar em campo, né? Viu? O Eugênio não ia falar, falou bastante aí Muito sobre o bem, Rames Eugênio. Rodrigues. Galera, é isso. São Paulo ontem ficou no 0-0 contra o Barcelona. Não foi uma boa partida, uma das piores atuações sobre o comando do Zubeldia, mas o time segue invicto, ainda não perdeu com o Zubeldia. E se vencer o Talleres na última partida, né, da fase de grupo, São Paulo avança em primeiro, o que terá, né, a vantagem no mata-mata da Libertadores. Mas é aguardar esse próximo jogo aí contra o Talleres, vai ser no Morumbi. Ontem estava lotado, né, muitos torcedores, a torcida do São Paulo sempre fazendo a diferença, né, nos jogos em casa, o torcedor sempre se fazendo presente, e ontem não foi diferente, casa cheia, mas o time não fez uma boa partida. O Rafael foi eleito o melhor em campo, fez boas defesas, e o São Paulo ontem até entrou, né, com uma postura diferente. O Juan, mais uma vez, bastante criticado pela torcida, e às vezes o torcedor critica com razão. O Juan tem entrado, tem tido oportunidades, mas não está conseguindo fazer boas partidas. Mas ontem eu não vou falar só do Juan, né? Foi o time inteiro ontem, não jogou bem. Galo também muito mal, ele que às vezes entra bem, mas ontem muito mal também. Luciano, que é um dos destaques aí após a chegada do Zubeldia, não conseguiu fazer uma boa partida também ontem, e o São Paulo não conseguiu a vitória, né? Até teve chances, se ele tivesse sido mais eficaz ali nas finalizações, até teria conseguido um golzinho e os 3 pontos, mas foi uma partida muito abaixo ontem. O torcedor não curtiu muito, né, a atuação ontem, o desempenho do time, mas não é coisa, né, para se preocupar, se desesperar, porque o São Paulo acredita que vai continuar nessa pegada. É normal, né, o time, uma partida ou outra, não jogar bem. É claro que o torcedor estava na expectativa, né, de ver o São Paulo jogando muito ontem, principalmente por jogar no Morumbi, lotado, né, o torcedor estava presente. Teve um destaque ontem positivo, foi a volta do Lucas, ele que voltou após um bom tempo sem poder jogar. A esperada é que ele mantenha uma sequência boa aí de jogos com a camisa do São Paulo agora para frente, né? Vamos aguardar os próximos jogos. Final de semana não tem Brasileirão, foi paralisado. As 2 rodadas, né, a 7ª e a 8ª foram paralisadas. É aguardar. Semana que vem tem Copa do Brasil. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.